Olá, pessoal. Aqui é a Bruna e esse é o GaiaCast, o podcast oficial da nossa rede de networking aqui do Gaia Coworking. E hoje nós estamos com um convidado que tem muita coisa interessante para falar. Ele é o Gleidson da Costa, diretor da Flex Multimídias. Ele tem o maior circuito digital da rede de Balneário Camboriú, com mais de 30 painéis de LED. E também, recentemente, ele fez uma joint venture com a RZ Mídias, onde foram agregadas 34 salas de cinema. E eu vou deixar esse assunto para que ele explique melhor para nós depois. Gleidson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu quero já que você comece se apresentando, né, o que eu não falei ainda, e contando um pouquinho de como é que tudo isso aconteceu e por que o Gleidson hoje está aqui com 30 painéis de LEDs espalhados pela nossa região. Bacana, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre mídia externa aqui com vocês. Então, eu comecei minha carreira, né, falando um pouco de mim, no financeiro, tá? Sempre fui um financeiro frustrado. Então, comecei no banco, na Caixa Econômica, fui agente autônomo de investimento, isso em 2008. XP, na época, vendia cursos, né? Tava começando, nem era uma corretora ainda oficialmente. E aí peguei quebra dos bancos, etc e tal. Fui para a rede de supermercado da minha família, Supermercado Zone, onde eu saí de lá como gerente financeiro. Trabalhei em construtora, tá? Na Embrasul, em Navegantes, no Gravatá. E destino quis que eu fosse pro comercial, sabe? Sem querer, eu chamei o Felipe Pitts, que é o proprietário do grupo, né? Da PZ. E para fazer umas fotos, na época ele tinha uma empresa de fotografia, catálogo de moda, etc. Uma agência, né? E para fazer fotos do empreendimento, lá da construtora na época. E sem querer eu vendi um apartamento para ele. Eu era gerente administrativo da época, da construtora. Vendi um apartamento para ele sem querer. Ele falou, cara, preciso de alguém como você na minha empresa de mídia. Empresa de painel publicitário. Isso era em 2014, estava com uns 30 painéis mais ou menos. Estáticos. Estático, outdoor, padrão, papel, lona, etc. Na região de Gaspar, Ilhota, tinha um pouquinho aqui no litoral, na BR. E eu aceitei o desafio. Né? Tava num momento de transição de carreira. Aceitei. Meu primeiro salário na época, legal até falar, que foi R$ 400. 400 Exato. reais. Foi R$ 400. Eu gastei 1.500, eu acho, na rua, assim. Pra Eu trabalhar. morava em Navegantes, né? Então ia a Gaspar praticamente todo dia, fazer prospecção de cliente. Estacionava o carro no começo do centro de Gaspar, ia andando, distribuindo cartão. Só que eu vi ali um potencial e eu estava fazendo algo que eu gostava. Então isso eu acho que foi muito importante. E o negócio começou a tomar corpo, eu comecei a enxergar a oportunidade de crescimento, onde eu seria responsável por fazer o meu salário. Né? Então parava de ficar acreditando aquele sonho de esse ano eu tenho um reajuste, vou ter 5%, 10% de reajuste. Meu sonho era, sei lá, com 40 anos, com, sei lá, 2 pós-graduação, gerindo uma equipe financeira, né, na época, no financeiro, gerindo uma equipe, ganhando um salário lá de uns R$ 20.000. Nossa, pra mim era o auge, né? Era o auge. Então hoje, né, graças a essa transição de carreira que eu tive, eu tô podendo viver um sonho muito antes, né, do que eu almejava e com uma qualidade de vida sem comparação. Que As legal. pessoas que me conhecem sabem, eu não posto tudo. Mas ele posta bastante, tá, gente? Vão lá acompanhar nas redes sociais, que tem bastante conteúdo interessante. Tô virado no Virgínio, né? Já estão me chamando de Virgínio por aí já, graças à minha esposa, a Sueli. Ela é que é a responsável por isso, não eu. Mas isso é legal, né? Gera conexão com as pessoas, né? Você que é desse mercado de mídia, né? Eu acho que quanto mais a gente é visto, mais a gente já é lembrado, né? Eu acho que Verdade. isso deve fazer muito sentido com o teu negócio. Muito. E assim, como que é esse mercado, vamos dizer, dos painéis, né? Dessa mídia externa? Tem muita procura? Como é que é, assim, a nível de mercado mesmo? As pessoas, elas ainda têm, mas eu acho que o outdoor estático é melhor. Sei. O que as pessoas preferem? Então, o mercado de mídia externa ele vem crescendo muito nos últimos anos.
tá? Representa hoje, né, 11,8% do share nacional de mídia. Aham. TV e internet é 80%, basicamente. E a gente está com 11,8%, né? A mídia externa representa 11,8%. E a mídia externa, na verdade, as pessoas confundem muito, né? Acha que é só o outdoor, ou é só o LED, ou é só isso. Não, na Aham. verdade é placa de esquina, o próprio banner que tu faz na frente da tua loja é um formato de mídia Aham. externa. Uma placa de sinalização de acesso é mídia externa, certo? Então a mídia externa ela está presente desde sempre, né? Desde inscrições rupestres lá que davam a sinalização de onde era determinado lugar, isso é mídia, Tem né? Isso não razão. deixa de ser mídia. Então a mídia externa ela vai continuar, vai perpetuar, por mais que tenha internet, por mais que tenha digitalização, etc., ela vai perpetuar, né, na nossa história para sempre, né? Então isso realmente faz bastante diferença para os negócios, tá? Porque tu ser visto na rua, que é um momento de impacto com o público, traz total diferença, com relação à marca, né? Então tu tem muito mais respeito, a tua marca é muito mais respeitada, tem mais notoriedade, tendo essa participação da mídia externa. Porque tu estar no online hoje, principalmente com questão de inteligência artificial, tu não sabe mais o que é verdade e o que não é. Todo mundo faz, né? Meio que assim. Todo mundo faz, tu tá disputando atenção o tempo inteiro, tu tá com o celular na mão, tu tá o tempo inteiro sendo bombardeado por informação, e tu troca muito rápido isso, tá? Então, a mídia externa quebra essa barreira, sabe? Tu não tem como passar pro lado, tu tá ali, tu tá passando na tua, tu vai ver, Sim. né? E a digitalização dos ativos que a gente começou agora tem 1 ano e meio, mais ou menos, tá vindo com isso, com a ideia de a gente otimizar a campanha do cliente na rua. Infelizmente, a gente tem que fazer com que o mercado entenda como utilizar isso. Porque é diferente do celular, né? O celular tu tá com atenção exclusiva, vamos dizer que tu tá olhando pro celular, ou na TV tu tá vendo, tá assistindo a televisão. Na mídia externa, a tua marca ela precisa estar presente o tempo inteiro enquanto a tua propaganda tá passando. Sim. Esse é o erro mais comum, na verdade, dos nossos clientes, dos pequenos, né? Os Aham. pequenos clientes é isso. Às vezes tu faz umas transições de imagem, tu tem 10 segundos, tu faz muita transição de imagem e tu não expõe a tua marca. Olha, boa dica. A gente que vai gravar uma, né? A gente tem que Só, saber tipo, deixa a dessa tua dica. marca exposta o tempo inteiro. Porque como Aham. tu tá em trânsito de passagem, se tu passar e, por Tiver exemplo, trocando a vamos falar imagem. do teu coworking, tu filma salas, não sei o quê, e no final tu coloca o Gaia. Né? Aham. Tipo, o cara vai ver salas e aí? E aí, né? O que é isso? Onde é? De quem que é? Então é Entendi. importantíssimo que a tua marca esteja o tempo inteiro aparente. Legal. Bom. Ô, Gleidson, olha, sabe, uma percepção que eu tenho como cliente, né? Quando eu vejo uma empresa se expondo nesse tipo de mídia, eu tenho a impressão de que ela é uma empresa consolidada, que ela é uma empresa em outro patamar. Assim, eu Sim. tenho essa impressão de como cliente, e isso, consequentemente, me faz confiar naquela empresa. Eu não sei se isso tem alguma explicação psicológica, né? Tu até comentou ali a questão da credibilidade, etc. Mas é realmente essa a visão que eu tenho como cliente. Porque eu vou me sentir muito confortável de comprar daquela empresa, porque eu sei que realmente ela é real, Ela né? Ela é existe. real e ela já se pressupõe que ela está num patamar muito estruturado para estar numa mídia como essa. Exatamente. O que acontece, Bruna? Quando tu expõe a tua empresa na mídia externa, tu tá abrindo ela para o mercado. Tá? Abrir ela para o mercado não significa que tu tá única e exclusivamente falando para os teus clientes ou para os teus potenciais clientes. Tu tá falando para o teu concorrente, tu tá falando pro teu próprio cliente, tu tá falando pro teu fornecedor, tu tá falando com o mercado, certo? Ou que seja, com os teus haters, com quem É odeia a sua mesmo? empresa. É Tu mesmo? está abrindo a tua empresa para o mercado, Uhum. tá? Eu tenho alguns cases, né, de clientes, por exemplo, cliente têxtil que só vende em São Paulo, ter feito painel conosco. Na época a gente tinha painel na Antônio Raio, na rodovia que liga Brusque, né? E a gente colocou um painel dele, painel estático, logo bem institucional, né? Logo tal, marca dele. E onde o resultado dele com a mídia externa veio através da compra. Por quê? Porque passou um fornecedor de fio, um importador,
Ele passa na rodovia, tá indo atender Brusque, vê a empresa, entra em contato, ó, eu trabalho com fio, assim, importado, etc e tal, e quero te oferecer o meu produto. Mas receptivo, não, ok, vem, vamos bater um papo. Na primeira compra, praticamente 10% de desconto, tu imagina isso num volume, numa indústria têxtil, pagou Aham. mais de ano de painel, né? Então, esse foi um dos cases que nos falaram, porque né, o representante falou da mídia, Sim. tá? Mas isso acontece diversas vezes e é difícil a gente mensurar, porque às vezes tu vai ver o painel, vai entrar no Google, etc e tal, nas ferramentas de pesquisa, vai entrar em contato com a empresa não sabe de onde veio o contato, Aham. isso Sim. é fato. Né? Não sabe como que chegou até lá, veio para ti e apareceu, porque ele me viu no Google. Exato. Tá. Pensa que é isso, né? E às vezes também é outra percepção que a gente tem como cliente. Muitas vezes a gente vê na hora, vi, passou. Mas aí depois, quando você precisa, você lembra de alguma coisa, te vem na cabeça aquilo que você recebeu de estímulo. Eu acho que muito por conta dessa questão da gente estar tanto ali atrelado à rede social, e aí quando a gente vê alguma coisa diferente, talvez a gente dê mais atenção, né? Eu e o Gleidson, nós estamos fazendo o MBA juntos, né? E até uma das nossas últimas aulas, o professor, né, ele comentou que até tem empresas hoje, por exemplo, voltando para revistas, voltando para outros, distribuindo, vamos dizer, cartas dentro, Sim. correspondência, etc. Eu acho que tem um pouco dessa tendência de sair um pouco do digital para se destacar, né? O ser humano, de forma geral, tá... Tipo, a gente tá com muito acesso à tecnologia e aos poucos a gente tá voltando às origens em algumas coisas, né? Então, a gente tá mais na rua, a gente quer mais experiências, a gente quer mais contato próximo. A gente ficou trancado um ano praticamente na Uhum. pandemia recente, né? Então, isso a gente tem visto esse movimento da rua, sabe? O pessoal buscar mais estar na rua, um pouco distanciar da tecnologia e automaticamente o distanciar da tecnologia é tu investir em outro tipo de mídia, Uhum. né? Que outro tipo de mídia, tirando o celular ou TV, que a gente vai fazer, né? Então a mídia externa hoje está crescendo 20% ao ano em função disso. Em Tá? relação à pandemia, né, que a gente viveu, tu passou, né, tem 12 anos de empresa, é isso? São 12 que eu estou, são 13 anos da empresa. Então tu viveu muita coisa. Tu sentiu, assim, um antes e depois de pandemia, Sim, né, porque acho que muitas empresas relatam isso, como era antes e como era depois que sim. teve um corte. A pandemia para nós foi um divisor de água, assim, mas para todas as pessoas, né, todas as empresas. A gente vinha numa crescente muito legal com relação à mídia externa, pré-pandemia. A pandemia travou, acelerou muito o digital. Então, antes da pandemia, eu fazia muita reunião presencial, eu ia muito até as empresas, etc. E com a pandemia, começou a utilizar mais as ferramentas digitais. Então, hoje a gente faz muita reunião online, a comunicação ficou muito mais ágil, mais rápida, via WhatsApp, via e-mail, né? Enfim. E a transição da mídia, a gente teve esse período de perda expressiva de receita, né? A gente teve na primeira semana eu perdi 70% dos contratos. Então, eu fiquei com 30% dos contratos, dos 30%, 50% inadimplente. Ai, meu Deus do Tá? céu. E aí tu imagina que a gente paga o terreno, a gente paga a estrutura, a gente paga a manutenção, etc. Tudo isso mantém-se. Em junho, julho, a gente teve o ciclone bomba, que afetou a nossa região. Eu tinha 300 painéis na época, estáticos, né? Todos estáticos. E dos 300, 90 caíram Nossa. no meio da pandemia. Então, que já estava extremamente difícil, conseguiu ficar bem pior. Caiu 90, digo, agora é o momento de a gente botar o pé no chão e ponto a ponto ver o que dá resultado, não dá resultado, etc. E ali foi uma transição legal da empresa, do tipo, a gente analisou cada ponto e viu as oportunidades. Então, começou a estudar logística, eu tinha ponto quase em Foz do Iguaçu, a empresa localizada aqui. Aham. Então, eu ia para Foz para trocar uma lona, por exemplo. Eu ia para o Rio Grande do Sul, tinha Nova Petrópolis, Caxias, Esteio, Novo Hamburgo, na Freeway, tinha vários pontos. A gente tirou a logística, né, que era ruim, centralizou aqui na nossa região, aumentou o tamanho dos painéis, então a gente tinha terrenos muito, muito bons, só que painel ruim, painel pequeno, e a gente começou a mudar isso.
Então, partimos para mega painéis. Hoje, dos 120 painéis estáticos que nós temos, 100 são mega, o restante... O que é um mega, assim? É um tamanho Mega- do quê? Só pra gente mega painel visualizar. acima de 48 metros quadrados, por exemplo, né? É muito grande. Eu tenho de 300. Os maiores nossos têm 300. 300 Chocada. metros quadrados. É muito O grande. tamanho da tua sala aqui tem quanto? Essa sala aqui, ela deve ter o quê? 20? Não, do... Não, aqui nós temos... Esse prédio, nesse andar que nós estamos, tem 250 metros Então, quadrados. meu painel maior é maior do que Como é que faz pra... do Como é que faz pra Que é a laje do levantar esse painel aí? É muque, enfim, né? Guincho, etc. Guincho. Então, a gente tem alguns painéis com 300 metros quadrados, tá? Nos acessos de balneário, os maiores painéis aqui no acesso são nossos. E a gente entendeu o mercado e, tipo, o cliente que está disposto a entrar num painel desse, ele está disposto a ficar mais tempo. Ele quer expor a sua marca, são grandes clientes, obviamente. Está disposto a manter a sua marca presente. Tá? Então, a gente enxergou isso com bons terrenos, a gente mudou a estratégia da empresa. Então, dos 300 que eu tinha, caiu 90 e eu fui limpando mais alguns que não traziam resultado na época. Não fazia sentido. Ficamos com 120, hoje a gente tem 120 estáticos e começou a digitalização aí, hoje com mais de 30 painéis digitais. Entendi. E assim, o cliente que decide expor, como é que é para escolher aonde que ele vai estar? Ele pode usar só um painel ou ele tem que contratar uma sequência de painéis? Como que geralmente o cliente se comporta nessa escolha? Então, a gente atende desde o pequeno cliente que não tem essa base de conhecimento até o cliente que já tem, né, a agência, já tem planejador de mídia, que já sabe por geolocalização, etc., consumo. A gente tem dados para isso. Né? Falando do digital especificamente, a gente pode contratar ele de diversas formas. Se tu quiser aparecer hoje num painel aqui na Beira-Rio, amanhã num painel em Balneário, depois de amanhã num painel em Itapema, tá tudo certo. Que nem, por exemplo, tá acontecendo a marejada aqui em Itajaí. Então, por exemplo, tem uma empresa que ela quer aproveitar a marejada. Ela tem essa opção. Só o período da marejada, quero estar próximo da marejada, inclusive, a gente tem essa opção para ela. Tá? Muda o verão, quero estar em Balneário. Pode ser só Balneário. Então, tu tens essa facilidade, essa flexibilidade de escolher onde é que tu pode estar. Hoje, com a mídia programática, tu consegue comprar até por períodos. Tá? Então, eu quero aparecer só das 6 às 7, por exemplo. Que é o horário de alto fluxo em determinados painéis. Pode comprar? Pode. Então é muito flexível. É muito flex. Exatamente. O flex vem de flexibilidade, justamente isso. Muito flex, que legal. E você comentou que vocês atendem pequenos e grandes clientes. Agora uma dúvida, assim. Se chega para você uma mídia muito ruim, assim, tipo, você olha para aquele vídeo e fala, não, isso aqui nem se botar estampado na porta da cidade não vai dar bom. Você dá um toque pro cliente, assim, olha, vamos corrigir, A vamos gente fazer um negocinho costuma melhor. auxiliar o cliente nesses casos, tá? Agora, assim, eu não sou responsável por colocar a mídia dele. Então, eu digo, eu acho que essa comunicação não é tão legal. Como eu te falei no começo ali, tua marca precisa estar exposta, etc e tal. Mas a decisão é do cliente, né? Eu alugo o espaço. Então, eu quero colocar a minha marca assim, como já teve uma, né? O Vitor, que está aqui conosco nos bastidores, vendeu para uma empresa de Itapema, onde o cara colocou um emoji de um cocô, aquele emojizinho do cocô, está cansado de, eu não lembro o termo exatamente, mas de merda ou cagada na sua obra, sabe? Contátilos, o negócio assim, a marca do cara. Assim, esse tipo de comunicação é complicado. Primeiro que o Conar pediu para retirar. Né? Então, e segundo que, mas funcionou para eles. Tipo, Gera uma polêmica. Gerou uma polêmica e tal, mas não é o tipo de propaganda ideal, né? Porque tu tá expondo, como eu falei, tu abre a tua marca pro mercado. Então, até quanto isso é bom ou é ruim? Né? Então... É a percepção que o cliente vai ter ali, né? Vai ter. Nossa, esse assunto aí. E como é que fica a questão, porque vocês hoje não estão só em Santa Catarina, né? Você tem também em São Paulo, é isso? Em São Paulo nós estamos com uma representante, que é a Fabi.
Então, ela faz a ponte com os clientes de São Paulo para Aham. anunciarem aqui na região. Trazer os clientes de São São Paulo Paulo para para cá, cá. que são as contas nacionais. Né? E como é que... e esses clientes de São Paulo, por que eles resolvem vir anunciar aqui em Santa Catarina? Então, vamos pensar as grandes contas, né? Netflix, Yamaha, por exemplo, a gente fechou uma campanha agora recente. Então, é Yamaha marca, não é Yamaha concessionária, né? Não é a concessionária daqui, é a marca da Yamaha que entendeu que o mercado nosso da região, Itajaí, Balneário, etc., tem um poder aquisitivo legal. Eles lançaram uma scooter na questão. Lançaram uma scooter com preço médio, ticket médio bom, mais elevado. E entenderam que era importantíssimo a marca estar presente aqui nesse lançamento, né? Então, na nossa região. E para isso acontecer, essa conexão acontecer, a agência precisa entender que é possível anunciar com a Flex aqui na região de Balneário, Itajaí, Itapema, Porto Belo. E para isso eu preciso ter alguém lá. Uhum. Para essa conexão acontecer, porque senão eu quero fazer lá, com quem que eu falo, como é que eu chego em alguém. Empresa de mídia externa existem diversas. Sim. Né? Agora, quem está presente realmente no dia a dia com o cliente, com o anunciante, então a gente entendeu a necessidade disso e hoje a gente tem uma representante lá em São Paulo. Para te dar um suporte, assim, né? Gleice, isso acontece, por exemplo, né, pensando em como cliente, tirando todas as minhas dúvidas como cliente já, aproveitando. Por exemplo, eu mandei uma mídia lá, aí de repente, não gostei, não quero mais isso, eu quero trocar. Existe essa possibilidade ou tem um tempo determinado, não, você mandou essa mídia agora, você tem que ficar com ela por 15 dias, pelo menos assim? Não, o legal do digital é exatamente isso. É que ele é extremamente dinâmico. Então, tu me mandou a mídia hoje, eu não gostei dessa mídia, troca. É fácil para fazer essa troca? A gente pode fazer agora, se tu quiser. Quer me mandar teu vídeo, eu subo ele agora. Pelo teu celular? Pelo celular. Tudo integrado com os painéis? Meu, gente, que tecnologia. Tá. Então, é extremamente fácil, Tá? Então, a gente fazer essas alterações é fácil. Tu pode programar. Então, tu pode até programar com clima, por exemplo. Hoje está um dia de sol bonito, a gente pode entrar com uma campanha, por exemplo, protetor solar. Choveu, a rede de supermercado pode colocar algo, né, guarda-chuva, não sei o que, etc. Enfim. Tá? Nossa, realmente é muito inteligente, né? É muito mais profundo do que a gente possa imaginar, né? Nós que passamos assim só olhando ali os painéis, é muito mais profundo do que parece. A mídia digital, ela tem essa facilidade e esse é o nosso trabalho, né, como empresa, fazer com que os clientes entendam isso, que é possível tu utilizar. Pensa que isso é o teu celular na rua. Tu tá subindo campanha o tempo inteiro, né, nas redes sociais, etc. Usa isso na rua. Se tu tens a possibilidade de fazer um investimento em mídia externa, usa isso na rua. Tá? Então, bota a tua marca. Final de semana trabalha uma comunicação, durante a semana trabalha outra, alterna vídeos, faz um extremamente institucional, faz outro focado em captação de cliente, outro contrato, sabe? Eu quero colaborador, enfim. Nossa, eu acho que essa é uma tendência, a contratação de funcionários, né? A gente tá tão... É uma dor, escasso, né? Uma dor escasso. tão grande aqui da nossa região hoje, mão de obra. Eu vejo as pessoas reclamarem muito sobre isso e tá aí um recurso. Eu acho muito inteligente quem usa mídia para contratação. Acho muito legal. E a própria contratação, quando a gente fala de contratar, é uma coisa, né? A gente anunciar uma vaga. Isso é uma coisa. Agora, veja a facilidade que é quando tu tem uma marca consolidada de contratar alguém. Por exemplo, eu não vou falar construtora, tá? Se eu não citar nome, tu vai lembrar no máximo de 5 aqui de Balneário. Tá? Isso que tu tá aqui na região, entende, conhece, na tua cabeça tá passando 5 nomes que são os que estão na mídia. Tem mais de 100 construtores em Balneário. Tá? Então, assim, essas 5, tá? que passam pela cabeça de qualquer pessoa que está assistindo isso agora, elas estão na mídia o tempo inteiro. Seja com tapume, seja com a comunicação da fachada do prédio, seja com rede social, seja com painel publicitário, elas estão o tempo inteiro na mídia. Tá? Elas estão o tempo inteiro sendo vistas. É muito mais fácil para elas contratarem um engenheiro, por exemplo. O profissional quer trabalhar nessa empresa. Ele se sente parte daquela marca, certo? Um borracheiro trabalhar na BMW, trocando pneu lá dentro da fábrica da BMW, ou trabalhar na borracharia do seu Zé, né, qualquer que seja, ele vai preferir trabalhar na BMW. E às vezes o salário da BMW é menor.
do que o da borracharia. Mas e o prestígio? Tem a questão do ego, do status, do prestígio da profissão. Possibilidade de crescimento, óbvio, né? Porque são empresas grandes. Mas essa diferença ter uma marca forte... Gera uma recompensa emocional, né, pro isso. colaborador, muito interessante, assim. Aqui no Gaia, a gente tem alguns exemplos, né, de que as empresas, às vezes, chamam os colaboradores para gravar um podcast, para falar sobre o trabalho em si. Eu vejo o quanto isso, né, traz essa autoestima pro funcionário. Então, é bem semelhante ao que acontece com a Flex em relação a isso, né? E, Gleidson, agora pensando um pouquinho em termos, né, da nossa realidade atual, a questão da inteligência artificial. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Tem interferência no teu negócio? Como é que vocês utilizam isso para otimizar o teu negócio? Eu imagino que você deve estar cheio de coisas aí sobre inteligência artificial que a gente também nem imagina, né? A inteligência artificial, o negócio existe há bastante tempo, né? Como a gente já viu isso até em aula, inclusive, né? Já existe há muito tempo, mas que tá no hype agora, né? Então, todas as pessoas agora têm acesso à inteligência artificial. Eu acho que é um mercado muito novo para o consumidor comum, né? Para nós, inclusive. E a gente tem que entender ele. Hoje, por exemplo, já pode utilizar a inteligência artificial para fazer as campanhas. Para otimização de campanha, as grandes anunciantes conseguem fazer. O pequeno anunciante ainda não. Mas o grande já consegue. Mapear, como eu te falei, tem sol, não tem sol, tá chovendo, sabe? A temperatura oscilou, né? É dia, é noite, etc. Tudo isso tu consegue fazer via inteligência artificial e sobe o vídeo A ou sobe o vídeo B, sem botar a mão em nada, né? E de outro ponto, eu vejo a inteligência artificial como um divisor de águas para nós, para a empresa de mídia externa, por exemplo, como a gente falou anteriormente. Tá tudo tão superficial, tudo tão irreal, que o que tá na mídia externa, tu tem mais credibilidade, sabe? É um negócio que, não, realmente, aquilo é uma empresa, aquilo é feito por alguém, etc e tal, do que tu pegar na internet daqui a pouco e tu não sabe mais se aquilo é verdade, não é verdade, se aquela foto é real, não é real, aquela notícia. Então, eu vejo uma tendência de as coisas começarem a mudar um pouco, migrar, sabe, pro tradicional. Imagino eu que TV vai ganhar muito com isso, os jornais de forma geral. Porque hoje todo mundo como é que é? É jornalista, né? Tipo, Sim. pega uma notícia, tu não tem embasamento nenhum e tu sai falando sobre. Então, calma, gente. Eu Acho que é muito isso. Nós como público em geral, a gente precisa de fontes mais seguras de informação, né? Até ainda voltando ali no assunto da nossa MBA que nós estamos fazendo, né? Que é só com empresários. E o pessoal comentou muito, assim, até alguns comentaram que voltaram a assinatura de jornais como fonte de informação, porque a gente já não sabe mais o que é verdade, o que não é. Isso gera uma confusão tão grande na cabeça, né? Sim. E, Gleidson, você, então, tá 12 anos nesse mercado, o teu negócio ele é extremamente tecnológico, né? Pensando ali na questão dos painéis, toda essa questão da inteligência artificial que tem por trás, dessa programação, do fato de você poder clicar aí e já mudar as campanhas. E você viu um avanço tecnológico na prática, né? Você acompanhou vivendo. E como é que tua empresa foi se adaptando a essas mudanças de tecnologia? A gente conversou um pouquinho lá, né, nos bastidores, dias atrás, e você comentou ali, que antes eu colocava um pendrive, aí depois tinha que ir lá, tirava o pendrive, aí estragava não sei o quê. Acho que é bem legal você contar isso aí pro pessoal. O primeiro painel de LED nosso foi em Gaspar. Se eu não estou enganado, fazem uns 8 anos, tá? Que a gente colocou esse painel. Na época, trocar um vídeo de um painel era realmente, sobe no painel, pluga um pendrive, baixa o vídeo no computador do painel e deixa rodando. Dava um problema, tinha que mudar o vídeo, tinha que ir lá no painel, bota o pendrive, muda. Nós que tínhamos um painel só, era uma coisa. Imagina as grandes empresas na época, o tanto de dor de cabeça que era ter um painel de LED. Porque tu tinha um aqui, um ali, tu tinha que passar. Eu tive semana passada na premiação da Central de Outdoor com os grandes players do mercado e eles falando, tipo, trabalham, né, com banca de digitais, etc. E tinha uma pessoa, um motoboy que passava
plugando vídeo o tempo inteiro, porque lá a comunicação muda semanal. Imagina, Nossa. cada semana A gente tá falando de pendrive, mas a cada semana o outdoor tradicional, a cada bissemana, na verdade, muda. Então, o outdoor tradicional, papel, que é colado, a cada 14 dias, vai lá, tira a Tira comunicação, tudo. passa cola outro papel em cima e troca isso. Tu imagina o trabalho que era fazer uma mídia tradicional, a nível nacional, com papel, com outdoor papel, antigamente. Nossa, devia A, ser dif- muito a trabalho. logística para isso, quantos exibidores precisava ter anunciando, né, para fazer uma campanha nacional, por exemplo. Sim. E, Gleice, todo empresário geralmente tem umas histórias, assim, né? Vou dar um exemplo da gente, né? Aqui, quando a gente começou o Gaia, aquela história triste, né? Que a gente gosta de contar. Que a gente não tinha dinheiro, que a gente tinha que fazer, que a gente tinha que pintar, que a gente tinha que fazer as coisas, né? Tu já passou por alguma situação dessa, assim, que você mesmo teve que ir resolver um negócio de outdoor, teve que subir numa escada, teve que É, trocar um pendrive? a parte prática, né? A parte operacional do negócio, de montar o painel, etc., cavar um buraco, isso aí eu vou te falar que eu não fiz, tá? Não porque eu não quero, mas porque eu não tenho habilidade para isso. Uma vez eu fui cavar um buraco para colocar a piscina na casa da minha mãe. Falei, não, eu vou ajudar. Eu dei 2 pasadas, sentei. Falei, não tem como. Não, não é pra mim. Isso aqui não é para mim. Entendeu? Então, tipo, eu não gosto de fazer nada Aham. que tem que ser braçal efetivamente, né? Mas assim, na prospecção de terreno, por exemplo, que isso é algo que a gente faz até hoje, eu, o Vitor, enfim, a gente vai no local, pô, aqui cabe um painel, tem que achar o dono desse terreno. Então eu já tomei mordida de cachorro, por exemplo. Tava lá no Rio Grande do Invadindo o Sul, terreno? tava lá no Rio Grande do Sul, pô, topo de morro legal, assim, entre Novo Hamburgo e Esteio era. Achei um topinho de morro bacana, pego, subo o carro, cara, comecei a subir, o negócio começou a estreitar a rua, né? E o negócio começou a ficar meio tenso, um clima meio hostil. Falei, caramba, tô me metendo no lugar errado, né? Subi, parei, eu paro, chego, olho, umas casas meio abandonadas, uns negócios meio estranhos. E aí vou falar com um cidadão que tava sentado embaixo da árvore lá, tal. Daí, conhece quem é o dono? O cara me olhando todo ressabiado, não sei, tal. Enfim, né? Não quis compartilhar a informação. Não sabia o que eu era, né? Se era a Aham. polícia, se era o quê, né? Eu viro as costas, vem um daqueles atentadinhos assim. Era um caramelozinho. Veio correndo, deu só uma bocada no tornozelo. E aí, obviamente, não pode fazer nada. Aceita e entra no carro e vai embora. Ai, ai. E como é que faz? E como é que. O que que define. Agora, né, você falou, um bom terreno. O que que define ser um bom terreno? Assim, que você olha, esse lugar é bom. Legal, essa pergunta é bem importante. É campo de visão, acho que é um dos principais. Então, ter um campo de visão aberto, sem poluição visual, então, sem tu ter obstrução da visibilidade do painel, e tempo de visualização. Então, isso conta muito. Então, às vezes, tu tem um campo de visão legal, mas é muito curto, 1 segundo, 2 segundos. Uhum. Em média, né, a pessoa passar um painel e entender, assimilar a imagem, são 8 segundos. Tá? Até 8 segundos é o tempo que é utilizada a mídia digital, por exemplo, Aham. nos Estados Unidos, nas rodovias. Então, são slots de 8 segundos. A comunicação, a mídia externa nas rodovias dos Estados Unidos é slot de 8 segundos. Tá? Justamente porque, em média, 8 segundos é o tempo de visualização dos clientes num painel. Entendi. Então, tu tem que entender quando vai fazer uma arte, por exemplo, Aham. tu tem que ler tudo em 8 segundos. Ó, Débora. Entendeu? Tu não pode ter uma comunicação lá que tu tem que ficar lendo. Não é um panfleto, não é uma revista, sabe? Não. Sim, tem que matar a charada em É 8 rápido. É segundos. isso aqui, ó. GaiaCast. Se quiser botar mais alguma informação, tu coloca, mas isso aqui que é o importante. É rapidinho. E, né, tu citou ali a questão dos Estados Unidos, etc. Por exemplo, aqui na nossa região a gente só vê a Flex, né? Não vê outras marcas. Tem alguma empresa ou algum lugar que você se inspire para trazer as novidades para cá, para nossa região? Da onde que você traz as ideias? A gente traz muita ideia de fora, tá? Uhum. Mas a gente tem no Brasil muitos players bons, nacionais, grandes. Eletromídia, eu acho que é o principal player do nosso... Acho não, né? É o principal player do nosso segmento. Ele é responsável por praticamente metade do share do Out of Home, que é 11,8%, metade é dele. Uau. Então, eles são enormes, são Aham. gigantescos, eles têm cases incríveis, e assim como eles, tem vários outros a nível nacional, grandes, tecnológicos.
E participar, por exemplo, a gente começou a trazer muita ideia, foi através da... Quando eu entrei na BOH, que é a Associação Brasileira de Out of Home, então todos os maiores players do mercado estão lá. E agora, recente, participei, né, entrei na Central de Outdoor, então também os players nacionais, são duas associações separadas. Uma é muito focado no nosso negócio, que é o veículo de comunicação, que é a Central de Outdoor, por exemplo, está abrindo agora para outros players. E a BOH é todo o ecossistema, então desde quem desenvolve software, das agências de publicidade, dos planejadores de mídia, dos veículos de comunicação, das empresas que fornecem equipamento. Então, tá todo o ecossistema da mídia externa faz parte da BOH e a Central de Outdoor é outra que complementa. Entendi. Então, a gente traz muito player, né, muito case local, né, muito regional. Tudo se comunica, né? E como que você vê o futuro aqui da nossa região em relação à mídia externa? Porque a gente está num crescimento constante, né? Só se vê prédio, só se vê... Né, tem uma promessa aqui que vai ter uma ponte no lugar do ferryboat. Eu vou levantar uma polêmica aqui, né? Será? Você acredita que vai ter a ponte ou não? Deixa nos comentários. Ponte, é uma submersa, enfim. Mas a nossa região está se desenvolvendo muito, está crescendo muito. Com certeza a mídia externa também vai crescer junto, né? Sim, a gente tem um desafio na nossa região que são cidades, né, elas são polos, né, cidades grandes, mas pequenas ao mesmo tempo. São Paulo, por exemplo, é uma cidade única e gigantesca, né, onde a gente tem mais de 12 milhões de pessoas numa única cidade. E aqui na nossa região a gente tem várias cidades pequenas, né, e com bastante população, mas cada uma com a sua legislação. Uhum. Então isso é muito complicado, porque em Itajaí pode isso, em Balneário pode aquilo, em Itapema, sabe, não pode tal coisa, em Bombinhas nem pode mídia. Então, tipo, sabe, a gente tá numa região que depende muito do poder público de várias cidades diferentes que não se comunicam. Então, para o nosso ecossistema, para as empresas, para os veículos de comunicação, é importante que eles se unam para tentar trazer o poder público de forma geral, né, junto e desenvolver uma legislação que seja pertinente para o negócio. Para daqui a pouco, uma cidade pode, na outra não pode. Na outra pode isso, pode madeira, na outra só pode ferro, sabe? Não tem padrão nenhum. Isso é terrível para o nosso negócio. Porque o cliente que está comprando de fora, por exemplo, os grandes clientes, eles querem comprar abrangência, cobertura. E aí ele vem para nossa região, eu preciso de 50 painéis, eu só tenho 30, eu preciso de... Né, ou o broker, o planejador, vai precisar de mais 20. E aonde que pega esses 20? De quem que pega? É tudo diferente, sabe? Então, não... Por isso que hoje o mercado nacional de mídia é São Paulo e Rio, praticamente. Entendi. São duas grandes cidades com planejamento específico e... Preparadas para receber esse tipo de... Esse tipo de mídia, né? Bom, assim, as empresas, eu vejo, né? As empresas pequenas, a gente tende a enxergar tudo ainda muito como custo, né? Não como investimento. Mas é a realidade também, né? Não podemos nos culpar, né? Tudo tem seu tempo. Mas hoje, assim, não sei se a gente pode falar sobre questão de valores. Uma empresa pequena, ela consegue fazer um anúncio com a Flex? Assim, qual que é vamos dizer, o ticket inicial e que a pessoa, com esse valor ali por mês, ela já consegue fazer alguma coisinha? Só pra gente dar um norte para quem tá assistindo, né? A gente tem um ecossistema aqui de muitos empresários que assistem o GaiaCast, pra gente ter um direcionamento. Sim, é possível, né? Respondendo a tua pergunta, é possível as empresas pequenas fazerem investimento conosco. A gente tem valores que partem de R$500 por mês, por exemplo. Olha só. No entanto, é importantíssimo entender o que tu quer atingir, né? Eu acho que isso é o mais importante, é a nossa briga constante com o mercado, né? Com a equipe de vendas, etc. Porque eu posso vender para ti uma única vez um painel, uma mídia de R$500 e tu nunca mais voltar. Uhum. Depende qual é o teu objetivo. Eu preciso vender mais, certo? Que é a dor do pequeno cliente é isso, né? Eu preciso vender. Se tu precisa vender, se tu tá tipo, tô vendendo almoço para comprar janta, não vai para mídia externa. Não é ali que vai te trazer o cliente final imediatamente. Tá? Isso tu precisa fazer de outra forma. Tu precisa ter uma rede de relacionamento com pessoas te indicando, etc. Teus próprios clientes, enfim. Outras formas de fazer a coisa acontecer.
Agora não, eu preciso expor a minha marca, eu preciso que a minha marca tenha notoriedade no mercado, seja reconhecida no mercado, ok. Então, tu já tem um entendimento, já tem uma carteira de cliente legal, apesar de tu não ser um grande negócio, mas, pô, já tenho uma base sólida, eu já faço meu investimento em mídia online, eu já tenho, sabe, mas a minha marca ela é pouco reconhecida. Entendi. Daí Nossa, tu é vai pra mídia externa. muito legal essa visão que você trouxe, Gleidson. Muito legal mesmo. E eu acho que isso traz uma inteligência muito grande. Vou trazer um exemplo nosso, né, da nossa realidade aqui. Então, como eu mencionei ali atrás, quando a gente começou o Gaia, era tudo com muito pouco dinheiro, a gente tinha que otimizar cada centavo, etc, né? E aí eu falei pra minha sócia assim, olha, eu acho que como é que a gente vai fazer para atração de clientes, né? Então a gente focou muito em questão do networking mesmo, porque é a nossa pessoa aqui já tá aqui mesmo, né? Então vou aproveitar o meu networking, fazer contatos pessoalmente e vou investir em anúncio no Google, que eu acho que é o que é mais certeiro, porque eu preciso realmente de clientes que procurem para compra. Então, essa era a nossa realidade, né? A gente precisa de dinheiro entrando para pagar as contas, para pagar o aluguel, etc. Aí, à medida que o tempo que a gente vai passando, a gente já está conseguindo pagar as contas, a gente tem uma certa estabilidade, a gente tem essa percepção de que nós precisamos agora ter esse maior reconhecimento, né? E eu tô falando isso hoje com uma certa naturalidade, mas isso foi uma confusão na nossa cabeça como empresários por muito tempo. Porque às vezes a gente queria estar num evento, mas também queria estar no outdoor, mas a gente nem tinha dinheiro para aquilo. E aí a gente fica, ai, mas né, o concorrente está fazendo. Mas faz parte, a gente também entender o nosso time como empresários e saber, né, onde aplicar os nossos recursos. Então, você que é empresário, que está nos assistindo, entenda, né, faça essa análise em que pé está o seu negócio e se é hora de investir em uma mídia de reconhecimento de marca, né, como você Sim. mencionou, ou se ainda está na hora de ralar mais um pouquinho, né? Isso é muito importante, porque, como eu falei, eu posso vender uma vez, Uhum. né? Vou te vender um sonho. E aí tu vai chegar ali e vai dizer pra mim, não, Pô, não Gleison, o meu funciona. R$ 500 não virou 1.000. Mídia externa não Não funciona, e aí funciona. eu queimo o mercado, na verdade. Sim. Então, meu negócio não deu certo, não funciona, não é pra mim, Uhum. sabe? Então, não, na verdade é pra todos, desde que tu tenha consciência do que tu está buscando com a mídia externa, sabe? Então, às vezes não é nem o meu ponto, porque mídia externa é muito ponto, né? Então, pô, sei lá, às vezes tu quer comunicar com um determinado tipo de cliente, de um ticket alto, por exemplo, Aham. e tu vai investir num painel, é o que eu posso pagar, é esse aqui, e tu não vai conversar com o cliente que tu precisa. Já aconteceu da Flex demitir algum Já, cliente? várias vezes. Conta pra gente uma Já, história. já. É legal essas Eu histórias. já deixei de atender alguns clientes porque geralmente assim, o que acontece, né? O cliente entra com uma expectativa, a gente explica, né, tudo mais, e o cliente começa a criar situações. Já teve, por exemplo, cliente que eu vendi mais de 10 painéis, né? Vendemos um planejamento de Uhum. mídia mais completo, painel estático. Vendi 10. Dentre esses 10, tinha um ponto que não era tão bom quanto os outros 9. Né? Mas estava lá no pacote dele e tal, ele entendeu e tudo mais. E ele passava, naquele ponto, era o ponto que ele passava toda a vida. Era o caminho da casa pro Meus, trabalho. né? Então ele passava, porque esse ponto aqui, porque não sei o quê, porque não tá dando, porque tal, que começou a reclamar. Eu falei, cara, então vamos mudar, vamos botar, não, então não sei o quê. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, tira tudo, Não quero mais. tira. Eu não tenho problema, cara, tira. A gente cancela o teu plano aqui de mídia e tal, e vamos... Porque esse cliente, ele começa a te dar muita dor de cabeça, Uhum. entendeu? Não compensa. Não compensa tu ter esse cliente na carteira. A gente poderia ter tirado um único ponto, poderia, mas ele já tinha criado na cabeça dele que a mídia externa era ruim, que o negócio era ruim, entendeu? Então, tipo, não adianta. É um cliente que ele não entendeu a operação, né? E até falando dessa de demitir cliente, etc., a partir desse momento a gente começou a entender a necessidade de ter bons e ótimos pontos. Porque quando a gente começou o negócio também, a gente ia montando, né?
tu quer, monta, acho pra ti, vamos. A gente até brinca que eu vendia painel na planta. É engraçado, Tiver uma maquete. eu cheguei pra base, que é Hub de mídia, que hoje é um dos principais brokers aqui de Santa Catarina, né? Então, eles fazem essa inteligência de planejamento de mídia. E só lá atrás, há 10 anos atrás, eles estavam começando o escritório deles, eu fui apresentar a Flex, eu digo, eu vendo painel na planta. Eles, como assim, né? Acostumado tradicional. Eu falei, não, eu entendo o que tu precisa e vou atrás para ti. Só que o ir atrás, né, pro cliente, tipo, às vezes o cliente, eu quero um ponto entre Itajaí e Brusque, Antônio Raio, tem 2.000 pontos ali naquela região, e eu quero um ponto entre tal e tal lugar, não sei, o cliente definia. Eu ia lá e montava, porque ele tá me pagando, ia lá e montava, e esse ponto, ele não era um ponto bom, sabe? Porque a partir do momento que esse cliente saísse, eu nunca mais ia alugar aquele ponto. Entendi. Só servia para ele aquele ponto. Então a gente parou de fazer isso. Então a gente inverteu a lógica. Agora a gente vai atrás de bons pontos. Eu entendo. Tipo, ok, achei um ponto bom. Aí agora eu vou atrás de potenciais clientes para esse ponto bom. Tá? A gente mudou um pouco a lógica. Porque antes eu ia atrás de ponto para cliente e montava ponto que depois não ia alugar para ninguém, né? Ô, Gleison, a gente tem muita história assim também aqui no Gaia. Nossa, a gente tem muita história assim, que nem aqui nós trabalhamos com escritórios, né? E aí do cliente querer uma coisa mirabolante dentro da sala dele e a gente precisar tanto daquele cliente que a gente dava 50 mil jeitos de fazer e fazer uma pintura personalizada que ele queria ou algo assim, mas aí depois aquela pintura, ninguém mais ia gostar daquela pintura, só ele, porque era uma espaçonave que ele queria na parede ou algo assim. Tem muito dessa história e a gente fez um podcast recentemente com o Morra, né? Sim. E ele até comentou assim que demora muito tempo pra gente começar a fazer o que a gente gosta, né? O que a gente quer. Que primeiro a gente tem que fazer o que tem que ser feito pra depois fazer o que a gente gosta. E essa frase faz muito sentido, né? Faz muito sentido em todos os negócios. É o que tem que ser feito, né? Preciso de dinheiro, preciso levantar a casa. E assim, ter pontos bons estratégicos, eles custam bastante dinheiro, né? Então, se tu tá no momento que tu tá ali tendo que levantar dinheiro de qualquer forma, né? Não é o ideal, mas tu precisa de dinheiro, precisa desse cliente, porque tem que botar dinheiro no caixa, etc e tal. Tu aceita algumas coisas. Sim. A partir do momento que tu já tem um pouco mais de estrutura, tu começa a entender as coisas, já muda o cenário. E é legal porque aí você começa realmente a trabalhar com mais visão, né? Você alinha a visão da empresa, com os clientes que realmente têm compatibilidade com a visão da empresa. E falando em visão da empresa, né? Agora a gente está até se aproximando aqui pro final desse podcast. Como que você vê a Flex nos próximos anos? Quais são seus planos aí para o futuro? Como que tá no teu planejamento? O nosso planejamento é de uma crescente, nos estabilizar bem na nossa região, né? E daqui a pouco sim alçar novos voos para quem sabe São Paulo, outras capitais, né? Porque a gente entendeu que o mercado de mídia, como eu falei, mercado de mídia nacional, ele consome São Paulo e Rio. E as principais capitais, tá? Então, cidades menores, por mais que na nossa ideia, Balneário Camboriú é a bola da vez, para o segmento de mídia não é nada. Não é nada. A gente tá com um trabalho muito grande de educar as agências de São Paulo, os planejadores de mídia de São Paulo, que Balneário Camboriú é a praia do curitibano. Tá? Então, vai muita verba de mídia para Curitiba. E vem zero verba de mídia para São Paulo. Para São Paulo, não, desculpa, para Balneário. Então, é entender que quando tu investe em mídia externa em Curitiba, naturalmente você precisa tirar uma fatiazinha disso e dizer assim, ó, Balneário precisa fazer parte. Porque o curitibano sai daqui e vem para cá. Realmente. Todo final de semana, basicamente. Tá? A praia, casa e praia, a segunda casa dele é Balneário Camboriú. Então, nós estamos nesse processo de educar o mercado, né? Não é fácil, obviamente, né? A gente está falando do principal mercado consumidor do país. Mas qualquer coisinha que a gente conseguir tirar de lá é muita coisa. Tá? Sim. Então, a gente está nesse processo de educar, nos consolidar bem na nossa região e, como eu falei, aí crescer para as capitais, né? Com outros tipos de mídia, enfim, mídias de experiência. O que seria mídias de experiência? Então, aí usando um pouco da IA, por exemplo, a gente já está analisando uma possível joint venture com uma empresa de totens que tem avatar, um IA de avatar,
onde tu pode conversar com a tela. Uau, Então, legal. eles fizeram até um case, eu não vou lembrar agora com quem exatamente, mas, por exemplo, a gente pode fazer com Charles Darwin, colocar num zoológico, Aham. e tu ir lá e clicar e falar, pô, eu queria entender como é que o elefante chegou até aqui, como é que ele vira um elefante, de onde vem o elefante? E aí Aham. ele contar a história do elefante, como é que se reproduziu lá no começo, no primórdio, até chegar no estado atual, de onde vem, como é que ele vive, sem ter necessariamente uma pessoa explicando. E aí qualquer Nossa, pessoa pode ir lá, clica o botão e fala. acho que vem muita coisa por aí, né? Se for pensar Muito. em termos E de... tudo isso é mídia, né? Tudo isso é mídia externa. E aí é o phygital que chama, né? A mistura do digital com o físico. Então Aham. tu tem essa mistura das duas pontas. Então a nossa tendência é ir para esse segmento em breve, né? A gente está estudando algumas possibilidades aí. Legal. E a questão das salas de cinema, que a gente mencionou no início, acabou ficando pro final, né? Eu fiquei, pô, eu vou entender aí o que que aconteceu aí da questão das salas de A cinema. gente fez uma joint venture com a RZ Mídias de Brusque, Uhum. onde eles têm 34 salas de cinema que eles gerenciam do Cinegracker, que são dentro das lojas Avan. Tá? Então são 10 complexos de cinema com 34 salas e mais 7 painéis de LED. Tá? Que eles têm, que a gente incorporou ao nosso inventário. Então, antes do filme começar, nós temos 5 minutos de mídia. Né? Antes de qualquer filme começar dentro do cinema, nós temos 5 minutos de mídia, onde você pode expor a sua marca. Né? E ali tu não tem divisão de atenção, é atenção exclusiva, dedicada. Né? Cinema, pô, muita gente fala, o cinema está decaindo, etc. e tal. Na verdade, o cinema está num processo de transformação. Até participei da Expo Cine agora faz 2 semanas, também em São Paulo, onde ele deixa de ser um espaço único e exclusivamente passar filmes, assistir filmes, para ser um espaço de experiência. Poucas pessoas desistem de ver um filme no cinema depois que entram na sala de cinema. Tem toda a razão. No Netflix ou qualquer outro streaming que seja, tu fica rodando, se o filme não for legal nos primeiros 5 minutos, Às vezes você passa o dia inteiro só rodando. só rodando, tu nem vê nada, né? Tu fica só escolhendo o filme, né, no catálogo. Então, nos streamings, até as majors, né, que são os grandes distribuidores e os grandes criadores de filmes, falaram sobre isso. É diferente de tu fazer um filme no cinema e tu fazer um filme pro streaming. O filme pro cinema, ele pode ter uma história, ele pode começar chato, horrível. E durante a trama dele, ele ser um filme maravilhoso. No streaming, ele tem que começar Bombando. bombando. Ele tem que ser sensacional os 3 primeiros minutos. Depois ele pode ser horrível. Entendeu? Porque daí ele vai. As chances de desistir depois é menor. Porque, pô, ele é legal. Tu sabe, tu fica. Sim. Tanto é que a gente assiste algumas séries que o primeiro episódio é legal, pô, é horrível. Tu vê a série inteira, porque tu acha que vai melhorar. Entendeu? Então, é isso. O cinema passa a ser um lugar de experiência. Então, tem toda uma conexão desde o hall, da pipoca, etc e tal. Tu vai lá com a tua família para viver uma experiência, um negócio diferente. Legal, Gleice. Eu tenho uma visão, não sei se vai fazer sentido pra você, mas eu tenho a visão de que tudo o que é presencial realmente vai entrar nesse hall de experiências e vai ter muito mais valor. Um exemplo em questão de compras, né? Comprar roupa. Eu não gosto de comprar online. Eu me forço a comprar online porque o custo é muito mais barato. Mas assim, quando eu quero realmente vou ter o meu momento de compras, eu adoro ir numa loja, poder escolher com calma, e aquilo para mim é mais o momento da compra, de ser bem atendida, né, do que a compra em si. Então, eu vejo isso como uma experiência. Eu vejo também, por exemplo, a questão do coworking. Muitos dos nossos clientes, eles não têm a necessidade de ter um escritório, mas a experiência de estar aqui, a experiência da colaboração, do networking ao vivo. Então, todos esses negócios que trazem essa experiência para o cliente, eu acredito que vai ter uma percepção de valor para as pessoas que estão mais atentas e mais despertas a isso. De querer esses momentos mais agregadores, né? Exatamente. O mundo vai viver um processo de experiência. Sempre foi, né? Uhum. Na verdade, a gente travou isso na pandemia. Que foi distanciamento social, etc e Sim. tal. Mas, na verdade, é o contato humano que faz a sociedade girar. Não tem outra coisa. Tem razão, né? Bom, estamos finalizando esse episódio. Foi muito legal. Tem muito assunto que a gente poderia falar. Acho que a gente pode marcar mais episódios, né? Tem umas questões aí
pessoais. O Gleidson, vou dar umas curiosidades só para vocês fuçarem as redes sociais dele. Ele tem aranha como bicho de estimação. A cobra também, Uma a cobra. Python Ball. Eu achei isso muito interessante, mas fica para os próximos episódios. Gleidson, muito obrigado pela tua participação. Aprendi muita coisa aqui, abriu muito meu campo de visão em relação à mídia, tenho certeza para quem assistiu também. E deixo esse espaço aqui agora para a gente finalizar. Quem quer conversar com a Flex, quer entender melhor como é que funciona, quer contratar, quer projetar isso para o futuro, como é que faz, teu contato, redes sociais, palavra sua. Obrigado, Bruna. Agradeço teu tempo, dedicação, né? A condução desse bate-papo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Flex, né? Tem os nossos canais, Flex Multimídias no Instagram ou no próprio site. Pode entrar em contato conosco, clicar lá, já tem o link do WhatsApp, vai para o WhatsApp ou o meu ou do Vitor, tá? E fica aberto aí para um bate-papo e com certeza a gente poder fazer grandes negócios. Então, show de bola. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Curtam, comentem e compartilhem esse episódio. Até o próximo GaiaCast.